Seja bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. No vídeo de hoje veremos como lidar com os inimigos. Então, para isso, vou usar um asset do Luiz Melo, que é o mesmo artista do package, do asset que a gente está usando do Medieval Warrior. Então, vamos lá, vamos baixar esse asset. Na verdade, eu já baixei e a gente precisa agora inserir esse asset no Package Manager. Lembra de escolher My Assets, às vezes está em Project ou Unity Registry já por definição, My Assets. Se precisar descer mais páginas, aparece aqui um botãozinho de Load, aí você carrega tudo. Eu já baixei, então faz download e depois import. Vou importar então esse asset. Ele vai criar uma pasta aqui de Monsters, então Monsters, Creatures, Fantasy, que é o asset do Luiz Melo que a gente vai usar. Dando uma olhada aqui em Sprites, a gente tem 4 inimigos: Skeleton, Mushroom, que é um cogumelo, o Goblin e um Flying Eye. E em todo jogo nesse estilo aqui, a gente tem sempre um esqueleto, né? Então, se tivesse um slime aqui, a gente ia matar o slime, ou no caso desse vídeo, ia apanhar do slime, mas aqui a ideia é apanhar do esqueleto. E para deixar as coisas mais simples, a gente ainda não vai lidar com o ataque envolvendo armas, envolvendo alcance. Então imagina que isso aqui é um jogo estilo Mario, tanto que a gente está pegando aqui coisas voando. Então o Mario pega moedinha, Sonic pega anel. Nesse jogo a gente pega a abóbora voadora, mas se moeda e anel pode voar, a abóbora também pode. Então, dando uma olhada aqui nos sprites que já tem ataque 1, ataque 2, tem Death, tem Idle, tem Shield para bloquear, Take Hit, e esse aqui com já um frame todo branquinho, e o de andar. Então a gente vai primeiro no início considerar só a lógica da coisa, tá? Para depois animar isso aqui. Então, considerando que a gente está num jogo plataforma estilo Mario, estilo Sonic, em que a interação do inimigo com o player se o player encostar de frente, ou enfim, se o inimigo encostar no player, ele machuca o player, a menos que o player pule no que seria equivalente à parte de cima, a cabeça do inimigo. Então, esse é o princípio. Então, apesar de ter ataque 1 e 2, nesse vídeo aqui a gente vai lidar com essa interação simplesmente do inimigo encostando no player e isso machucando o player, e em outros vídeos a gente vai sim lidar com combate corpo a corpo, mas nesse vídeo ainda não. Então, se a gente for olhar, tem usado o Idle 0 como frame referência, já lembrando que se a gente for dar uma olhada aqui, está o ataque selecionado, mas qualquer um que selecione, está pixels per unit 100. Já vou selecionar tudo, botar pixels per unit 16, que é o que a gente está usando para o nosso player. Se a gente vê aqui no Idle 0 do player, tá 32, então vamos botar 32. Senão, esse monstro vai ficar meio gigante. Eu fui na animação, no sprite, tá aqui. Se a gente pegar esse frame e botar, ele fica meio giganórmico. Vou apertar ESC aqui, então 32, não 16. Então aplicou a tudo. Agora sim, vou pegar aqui o Idle 0, ele é bastante maior do que o player. Eu vou botar aqui como referência. Então, o que a gente precisa agora para esse inimigo? Eu vou chamar ele de enemy, porque a ideia aqui é
os nossos inimigos todos terem um mesmo script. E se tiver alguma diferença entre eles, a gente pode adicionar novos scripts a partir desse script base que é o enemy. Tá bom? Então, já vamos criar aqui, ó, no My Assets, onde está aqui, ó, tem Collectibles, Environment Player, vamos criar um aqui, Enemies, e aqui dentro vamos criar um script chamado Enemy. Então, ele tem que, lembra que tem que compilar, você não está vendo que está vendo o quadradinho do meu rosto, mas fica no canto inferior direito. Acabou aqui de compilar, ele ainda vai carregar um pouquinho algumas coisas. Então, depois dele fazer esse reload de todos os scripts, vamos lá, arrastei aqui e botei no enemy. E apesar daqui, ó, eu até chamei de enemy, porque por enquanto a gente só tem esse. Mas em algum momento eu vou começar a chamar esse cara aqui de skeleton, mas ele vai ter esse script base enemy aqui. Então, o que acontece? Para que a gente consiga movimentar o inimigo, ele precisa de um rigid body 2D, e para que a gente tenha interação tanto com a plataforma quanto com o player, a gente precisa colocar o componente de um collider. Mas antes disso, ó, lembra de freeze rotation no eixo Z. Se não estiver aparecendo é porque o constraint está assim, está minimizado, é só aumentar aqui para freeze rotation no eixo Z. Então a gente vai adicionar aqui um box collider 2D, se eu não me engano é esse collider, isso. A gente está usando com player, e do mesmo jeito que o player só pode andar ou pular quando ele está encostando no chão, o inimigo é a mesma coisa. Então nesse sentido, ó, a gente precisa também de um ground sensor, que eu vou criar aqui, ó, no inimigo, um ground sensor. Mas o que acontece? A gente já aprendeu em outros vídeos a usar prefab, que nem a gente fez aqui no Pumpkin. A gente pode fazer isso sim com o ground sensor. Vem aqui em My Assets. Apesar de originalmente, ó, o ground sensor pertencer ao player, ele não vai pertencer só ao player. Então eu vou pegar o script aqui, ó, do ground sensor e do no friction. Vou pegar esses dois, vou apertar Ctrl X, vou para o My Assets e vou dar Ctrl V. Por quê? Porque a gente vai botar esse no friction e o ground sensor também no inimigo. Ou seja, não é algo que pertence só ao player. Então, se você está chegando aqui agora, esse no friction é um material para que não tenha atrito do objeto com as paredes, não tem atrito, tá? Então a gente vai fazer parar o player de propósito e o inimigo também. Então o player, a gente faz isso usando os direcionais. A gente vai fazer a mesma coisa com o inimigo para ele se movimentar do jeito que a gente quer. Então ele não precisa de atrito para isso, tá? E isso vai impedir que ele fique agarrado em alguns lugares. Então vamos lá, no inimigo aqui, ó, rigid body, vou botar aqui, ó, no friction, e a gente precisa agora criar um ground sensor. Mas como todos os ground sensors são a mesma coisa, eu vou pegar aqui, ó, e vou arrastar. Ao fazer isso, você vai ver que o ground sensor aqui vai ficar azul, e a gente acabou de criar um prefab. Então eu venho aqui agora, ó, e vou botar dentro do inimigo também esse mesmo prefab, só que agora a gente vai ter que ajustar o box collider do inimigo. Então vamos dar aqui um zoom, fica um pouquinho acima do pé, um pouquinho mais para dentro, um pouquinho aqui mais para dentro, e diminuir também aqui em cima.
ficando abaixo da cabeça. E o que a gente vai fazer aqui, ó, com o Ground Sensor vai posicionar ele melhor aqui em relação ao inimigo. Tem que dar uma olhadinha, ele tem que ficar abaixo aqui da linha. Então ele ainda tá abaixo, mas nem tanto. Vou abaixar aqui mais um pouquinho para ficar mais ou menos aqui na altura do sprite do pé. Então beleza, tá aqui o nosso inimigo. E o que a gente tem que fazer agora? Se o inimigo encostar no player, o player tem que ser machucado. Aqui vem algumas decisões muito importantes, tá? de projeto. É quem avisa o que para quem. Só para você entender. Quando o player encostar no inimigo sem ser pulando por cima, a gente vai começar só o encostando. Então, quando o player encostar no inimigo, o que a gente quer que aconteça? Que o player seja machucado. Então, uma forma de fazer isso é: o inimigo verifica se o player encostou nele. E se o player encostou nele, ele, de alguma forma, avisa ao player que ele foi machucado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é fazer essa dinâmica do lado do inimigo. Então, o inimigo vai verificar se o player encostou nele. Beleza? Essa é a primeira ideia. Então, vamos lá pro script do inimigo. Então, vamos abrir o script. E a gente tinha feito o teste de colisão até agora só usando o collider do tipo trigger, tanto com o Ground Sensor quanto com o Ground Sensor e os Collectibles, com a abóbora. Só que agora o inimigo, ele não é um trigger, ele não é um gatilho. A diferença é, se for um gatilho, o gatilho pode atravessar as coisas, né? As coisas podem atravessar o gatilho. Mas um collider cheio, ele não deixa um entrar dentro do outro. E nesse instante eu não quero que o inimigo consiga passar por dentro do player, tá bom? Então o inimigo, ele tem um collider normal, que nem o collider do player é normal. Então a gente tem que verificar on collision enter 2D. Então a gente tinha verificado on trigger enter 2D e aqui é on collision enter 2D. E aqui a gente tem que verificar se aquilo que colidiu com o inimigo é o player. Uma das maneiras de fazer isso é igualzinho ao que a gente fez com o trigger, é verificar se o game object que está com aquele collider atrelado a ele tem a tag player. Quando a gente fazia isso com base em trigger, era só colocar lá o call, né, o collider.compareTag. Essa classe é collision e não collider. Então é um pouquinho diferente a ideia. Então a gente vai pegar collision e qual é o tag do game object atrelado a ele. Como é que a gente faz isso? If collision.gameObject. Aí sim, compare tag. Então, se tem a tag do tipo player. Se tiver a tag do tipo player, avisar ao player que ele foi machucado. A gente vai chamar assim por quê? Porque em inglês, a gente der uma olhada nas animações do player, tem lá o take hit, mas geralmente o nome que se dá para o estado quando apanha é hurt. Então aqui no Medieval Warrior Sprites a gente está aqui, take hit.
com a silhouette. É o que a gente vai usar, mas geralmente o estado associado a tomou um hit é hurt. Então, vou usar essa nomenclatura, é a que eu costumo usar. Então, eu vou lá no player e a gente vai ter que adicionar algumas coisas. Uma delas é o estado hurt. Já vou deixar aqui pré-pronto, mas a gente só vai mexer nisso mais na frente. E vamos criar uma função, um método que é void, ou seja, não retorna nada, hurt. Mas se deixar desse jeito que está assim, somente o próprio player consegue acessar. O inimigo não conseguiria acessar esse método. Para conseguir acessar, a gente tem que colocar public hurt. Então, por enquanto, para a gente ver isso funcionando, vamos colocar aqui, ó, debug.log player hurt. Beleza? Então, voltando agora lá para o inimigo, avisar o player que ele foi machucado é simplesmente eu tenho que pegar o GameObject do player, que a gente já tem, que é esse collision.GameObject, mas a gente tem que acessar o componente player, porque é esse componente que tem o método hurt. Então, vamos lá. Collision.GameObject, a gente tem que pegar o componente getComponent. Qual é o tipo do componente? Player, tá bom? E tem duas formas de fazer. Tem a mais rápida, que é essa que eu vou fazer, e tem a mais lenta. Qual é a mais rápida? Eu já venho daqui direto e coloco hurt. Pronto. O collision, associado a esse collision tem um GameObject. Esse GameObject eu vou chamar um método que vai procurar o componente do tipo player associado a esse GameObject. Como eu tenho certeza que ele vai conseguir encontrar esse componente, eu já chamo aqui direto o hurt. Tem gente que prefere fazer algo do tipo player igual a collision GameObject player, e aí coloca aqui player, para ficar mais didático. Eu não gosto assim não, porque é muito simples isso daí. Então, na verdade, está tão simples que a gente nem precisa desse abre e fecha chaves, porque só tem essa instrução aqui. Então, vamos ver se isso vai funcionar. O nosso inimigo, ele está parado ainda, ele não se mexe, e simplesmente, se o player encostar nele, a gente quer ver a mensagem player hurt. Então já vou abrir aqui o console e vai aparecer aqui. Então apareceu aqui, ó, player hurt, e a gente deu uma empurrada no inimigo. Por que a gente conseguiu fazer isso? Empurrar o inimigo. Porque o inimigo, ele tem um corpo rígido, ele tem um rigid body, tem uma massa, e você aprendeu em física quantidade de movimento, que é m vezes v, então m1, que é a massa do player, vezes a velocidade do player, mais massa do inimigo vezes a velocidade do inimigo, vai ser igual a massa do player e a nova velocidade do player, mais a massa do inimigo, mais a nova velocidade do inimigo. Tá? Então, é o que a gente chama lá em física de choque, né? Nesse caso aqui, um choque elástico. Então, mas como eu estou continuando empurrando o player para lá, é que a gente não vê ele batendo e voltando. Tá? Para a gente ver isso, teria que fazer aqui umas simulações, mas o objetivo aqui não é aprender física, e sim a fazer um jogo. Vamos aumentar um pouquinho a câmera. No último vídeo a gente tinha botado o size em 3, vamos botar aqui em 11 para ficar bem de longe, mas a gente também tinha mexido na posição da câmera. Então, vou botar a câmera aqui no 00, ainda não adianta. Vou botar aqui assim. Pronto, desse jeito. Então, para a gente conseguir ver mais algumas coisas.
Então, se der play aqui agora, a gente vai ver que do jeito que está, vem essa mensagem de player hurt, e agora a gente empurrou o inimigo. Como ele não tem atrito, por isso que ele continuou andando para a direita, bateu aqui na parede e caiu. Então, vamos continuar isso aqui, porque agora a gente tem que fazer alguma coisa com o player. Beleza? Por enquanto a gente vai ficar aqui concentrado no player. Então, o player, ele foi machucado. Então agora a gente vai deixar aqui o player com esse aviso player hurt, que é por enquanto que vai acontecer com ele, e agora a gente vai melhorar um pouquinho o inimigo. Porque esse inimigo não faz nada, ele está parado. E esse inimigo tem que andar. Como aqui a ideia ainda é ficar um jogo bem simples, então esse inimigo ele vai ter um movimento pré-definido, que é o que a gente chama no universo de games de patrulha. Então, ele vai ter um movimento padrão de patrulha que é independente da existência ou não do player. Então, o que eu vou fazer com esse esqueleto? Ele vai andar até um determinado ponto. Quando chegar nesse determinado ponto, ele vai voltar para um outro determinado ponto e vai ficar entre esses dois pontos, A e B. Beleza? É só isso que vai fazer. Então, eu vou criar, antes da patrulha, o movimento do inimigo. Então, se a gente não definir a patrulha e simplesmente botar o inimigo para se mexer, como é que a gente faz isso? A gente tem que colocar uma velocidade para o inimigo e ele só pode andar se estiver encostando no chão. Então, para descobrir se ele está encostando no chão, ele tem que pegar o ground sensor. Então, ground sensor. E a gente vem aqui no start. Ground sensor é o get component. Só que a gente criou um game object dentro do inimigo. Então é get component in children. Tá? E como só tem um ground sensor, eu só quero pegar um componente. Então esse aqui é o nosso ground sensor. If ground sensor ponto grounded, a gente já viu isso em outros vídeos, se ele estiver no chão, a gente quer que o inimigo se mova. Inimigo se move de acordo com a patrulha. Beleza? Então, o que é se mover de acordo com a patrulha? A gente precisa definir esses dois pontos como referência. Quais são esses pontos? Referência para que ele possa ir para a esquerda e para a direita. Então, uma das formas da gente fazer isso é criar aqui uma distância, por exemplo. Então, uma distância que ele vai andar para a direita e uma distância que ele vai andar para a esquerda. Mas como é que eu consigo enxergar isso visualmente? Que distância é essa? Eu preciso de algum tipo de referencial. Então, vamos pensar aqui. Eu quero definir uma distância que ele vai andar para a direita, uma distância que ele vai andar para a esquerda. São esses limiares. Então, eu vou criar um limiar à esquerda e vou criar um limiar à direita. Para que a gente consiga enxergar isso visualmente, o que eu vou fazer? Aqui no inimigo, vamos criar aqui vou pensar,
Por simplicidade, vamos criar duas transformações aqui dentro. Então, ó, create empty, limiar esquerdo, e vou duplicar aqui e vou colocar o limiar direito. Só que a gente não consegue enxergar, ó, eu estou com o limiar esquerdo selecionado e estou mexendo, mas eu não vejo nada. Se eu selecionar essa transformada, o Rect Tool, eu não estou vendo nada. E agora? Será que eu tenho como enxergar isso visualmente? Tenho sim. Então tem um recurso que ele é muito simples de usar. Tá vendo que tem esse cubo aqui com esse aspecto de vazio? A gente pode vir aqui e escolher um símbolo para ele. Então se eu pegar aqui, ó, esse azulzinho, o que vai aparecer aqui? Um losango azul. O nome desse negócio aqui é gizmo. Então se a gente deixar o mouse aqui em cima, ó, Toggle Visibility of all Gizmos in the Scene View. Pode clicar aqui e vão aparecer todos os gizmos que existem. Esse aqui, ó, é um ícone 3D. Então eu inclusive posso mexer no tamanho desse gizmo. Se eu tirar, ele vira independente do tamanho, tá? E a gente pode criar aqui, ó, para ficar fácil da gente enxergar esse gizmo. Então agora se eu mexer no limiar, ó, fica mais fácil de saber onde é que está essa distância. Então vou botar aqui limiar direito só para visualmente eu já saber que é outra coisa. Vou botar aqui, sei lá, o do lado, que né, esse verde está muito parecido, esse verdão aqui. Pronto. Então vou botar para cá, nessa distância. Então agora visualmente fica fácil de saber quais são esses limites. Só que qual é o problema ou a solução? Se eu mexer com o inimigo, ó, os limiares vão junto. Então imagina se eu tentar usar isso daqui, comparando direto, qual é a posição do limiar esquerdo e direito, eu vou ter um problema, porque eles vão mudar de posição conforme o inimigo também se mexer. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar isso aqui como posições iniciais. Então, a gente vai pegar a posição tanto do limiar esquerdo quanto do limiar direito no início, né, quando o inimigo é criado na cena. Isso acontece aqui no Start. Então, a gente vai pegar aqui, ó, Serialize Field, Transform, Limiar esquerdo, e limiar direito. E a gente vai associar ao limiar esquerdo e ao limiar direito uma posição. Só que a posição é um vetor, é um vector 2. É um vetor de 2 dimensões, porque a gente está num jogo 2D. Então, vamos criar aqui um vector 2, limiar esquerdo. A gente não tem como usar o mesmo nome, então o que eu vou chamar aqui? Ó, limiar esquerdo, transforme. Limiar direito, transforme. E pronto. E aí o vector 2 é o limiar esquerdo e um vector 2 limiar direito. E a gente vai pegar isso só na criação. Limiar esquerdo vai ser igual a limiar esquerdo transforme ponto position. Porque ele é um vector 3. Só que o Unity converte automaticamente de vector 3 para vector 2. Então agora, limiar direito vai ser igual a limiar direito transform.position. Então pronto. Agora limiar esquerdo e limiar direito são fixos no espaço.
E o que a gente quer fazer? Se o inimigo estiver à esquerda do limiar direito, é para ir para a direita ou para a esquerda? E agora, como é que eu vou saber se é para o inimigo? Por exemplo, nessa configuração aqui, o que você acha que ele tinha que fazer? Eu acho que ele tem que ir em direção ao verde. Por quê? Porque ele está olhando para lá, ele está olhando para a direita. Poxa, mas não tem essa informação em lugar nenhum. Tem para mim, porque eu estou olhando para cá e sei que o desenhista, o artista desenhou o sprite olhando para a direita. Mas e o script, como é que vai saber? Não sabe. Então a gente vai ter que criar aqui um int facing right. Só que se eu colocar facing right, olhando para a direita, e agora? Ele é um booleano, verdadeiro e falso, então em vez disso eu vou simplesmente criar int facing. Então ele está olhando para algum lugar. E vou colocar aqui, por definição, ele está olhando para a direita, porque o sprite, por definição, olha para a direita. Então, 1 para direita e -1 para esquerda. Por que eu quero -1 significando esquerda? Porque tem uma maneira da gente fazer esse sprite girar. Uma delas é simplesmente usando essa propriedade aqui de flip no eixo X, só que se eu fizer isso, só muda o sprite. Então, o collider, olha que está no mesmo lugar. O ground sensor está no mesmo lugar, está tudo no mesmo lugar. Então, não quero desse jeito. Eu quero realmente girar. Porque se eu girar mesmo, o que está verde vai ficar no lugar do azul e onde está o azul vai para o verde. Ele vai mudar de lugar. E só para não achar que um vai trocar com o outro, vou deixar o azul aqui mais perto. Então, quando girar, o azul vai continuar perto do escudo. Então, ó, como é que a gente gira? Ou mexe aqui na escala e bota a escala no eixo X como -1. Ao fazer isso, a gente girou. Simples desse jeito. Ou a gente pode rodar em relação ao eixo vertical. Então, o eixo vertical vira um pivô e a gente pode girar aqui em volta, tá? Então, se colocar aqui -180 graus ou 180 graus, ele girou 180 graus. Negativo é para um sentido, positivo é no outro sentido, mas no final vai ficar na mesma posição. Isso dá uns efeitos meio doidos. Se botar aqui 70 graus, parece que ele está magrinho, mas se eu apertar aqui, ó, então a gente vai ver que girou aqui em relação ao plano, que não faz sentido nenhum num jogo 2D, tá bom? Então, vou deixar aqui 0 grau e vou mexer aqui na escala, porque em vez de ficar pensando em rotação, é simplesmente a escala no eixo X. 1, olhando para a direita. -1, está olhando para a esquerda. E isso já vai facilitar. Por quê? Porque a gente já usou isso com o player. Lembra lá o H-Direction? Se eu apertar D ou setinha para a direita no teclado, significa que eu quero andar para a direita. E isso dá um número entre 0 e 1. E se eu quiser andar para a esquerda, apertando setinha para a esquerda ou A, esse número fica negativo, fica entre 0 e -1. Ou seja, a gente pega esse H-Direction, 1 e -1, para saber se ele está para a direita ou para a esquerda. A gente já tinha visto. Isso foi uma revisão, porque a gente já tinha feito exatamente isso com o player, para fazer essa rotação com o player, e a gente vai fazer isso. Então, ele está olhando para a direita. Então, se ele estiver olhando para a direita, eu tenho que me preocupar com o limiar da direita. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Inimigo se move de acordo com a patrulha. Então, que patrulha é essa? If facing... Apertei aqui o negócio errado no teclado. If facing maior que 0, ou seja, se ele está olhando para a direita,
O que a gente quer? Ignora essa parte aqui de baixo. Eu esbarrei ali sem querer. O que a gente quer? A gente quer comparar agora com o limiar da direita. Ou seja, enquanto ele estiver longe, enquanto ele não encostar no limiar da direita, no limiar direito, eu quero que ele se aproxime do limiar direito. Como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras de fazer. A gente pode usar aquela mesma ideia do player, que é, quando eu me movimento, eu mexo na velocidade. Então, eu mexo lá no velocity do rigid body. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Em vez de colocar int facing igual a 1, o que a gente vai fazer? Quando dá start, a gente vai colocar facing igual a 1. Tá? E o que a gente precisa? De uma velocidade. Então, serialize field float speed. Tá? Então, vamos botar 5, F vem antes de T, mais speed, S vem depois de L. E eu gosto de deixar assim em ordem alfabética, e também gosto de deixar tudo que é verdinho em cima, tá? Então, inclusive aqui está me incomodando. Vou botar aqui assim, tá? Então, tipos padrão eu gosto de deixar aí embaixo. Mas, enfim, isso é estético do código. Então, agora o que a gente tem que fazer? Se ele está olhando para a direita, eu tenho que comparar se ele já encostou no limiar da direita. Como é que a gente faz isso? A gente tem que comparar duas posições. É só comparar a componente horizontal, a componente X, da posição do inimigo e da posição do limiar direito. Então, se ele está olhando para a direita, eu quero só verificar se ele passou. Se ele passou, então eu quero que ele volte. Então, if transform.position.x, então coordenada x, coordenada horizontal da posição do inimigo, se ela passou do limiar direito ponto x. Se isso acontecer, o que a gente quer fazer? A gente quer que o inimigo gire para a esquerda. Então agora eu quero que ele gire. Então, facing igual a -1. Então, a gente quer que ele gire para a esquerda. E não basta colocar facing igual a -1, a gente tem que colocar como é que está o local scale. Então, apesar daqui está escrito scale, a maneira de acessar é com local scale. Então, transform.local scale vai ser igual a new vector 2. Então, facing e a escala padrão do eixo Y. Não quero mexer nisso, tá? Então, na verdade, imagina que a gente em algum momento vai criar power up e aí esse player vai crescer ou vai diminuir, o inimigo vai crescer, o inimigo vai diminuir. Se eu forçar aqui simplesmente facing, eu vou bagunçar com isso. Então, eu vou multiplicar pela escala padrão. Só que essa escala padrão não existe. Então, vou criar aqui um vector 2 default scale e vou inicializar aqui. Então, default scale é acima de L. Então, default scale igual a transform.local scale. Por quê? Porque aí agora eu posso dizer que é facing vezes default scale.x e aqui default scale.y. Beleza? Então, ao fazer isso, a gente faz com que ele gire para a esquerda. Só que não é só isso. Eu tenho que fazer ele
se mexer. Então, como é que ele se mexe? RB, ponto. Só que ele não tem RB ainda, a gente não pegou. Então, vamos criar aqui um Rigid Body 2D RB. Vamos inicializar com RB igual a getComponent Rigid Body 2D. E agora sim, RB.Velocity vai ser igual a new vector 2. Qual é a velocidade? No eixo X é speed. No eixo Y é a velocidade que já tinha no eixo Y mesmo. Então vai ser rb.velocity.y. Beleza? Então, aí eu não me preocupo com movimento no eixo Y. Significa que se o player conseguir empurrar o inimigo, ele vai cair. Senão a gente faria ele voar de alguma outra forma. Beleza? Então, vamos testar isso. Vamos ver o que vai acontecer. Só que aqui, ó, não pode ser só speed. Tem que ser speed vezes para onde ele está olhando. Então, agora sim. Não falei para o inimigo quem era limiar esquerdo, quem é limiar direito. Então, ele não andou. Por quê? Porque eu só estou colocando velocidade para ele quando ele passar. E isso não faz sentido. Quando ele passar, eu quero que ele troque simplesmente para onde ele está indo. Mas velocidade ele precisa desde que ele esteja no chão. Então, agora sim. Então, vamos lá. Agora o esperado é que ele vai andar até o verde e aí vai voltar. E aí agora fica para sempre. E aí machucou o player e empurrou ele. Beleza? Então agora a mesma ideia, só que eu tenho que verificar if facing. Se ele não tiver facing direita, se ele não tiver com facing maior que zero, é porque ele está olhando para a esquerda. Else, e a gente tem que comparar o contrário agora disso aqui. Então, se ele passar para a esquerda, ou seja, ele vai ficar menor, porque quanto mais negativo é um número, menor esse número é. Então, limiar esquerda. Então, se ele passar do limiar esquerdo, o que a gente faz? Troca para onde ele está olhando, tá? Mas, em relação à velocidade, é sempre face versus speed. Então, do jeito que está aqui, está igualzinho um joguinho de ping-pong, tá? Mas beleza. E se eu quiser agora que ao trocar ele troque a posição, mas ele fique parado durante um tempo. E agora, como é que a gente faz isso? Então, a gente pode pensar em criar um timer. Então, posso colocar aqui um tempo de espera. Então, serialize field, float, wait, time, igual a 1 segundo. Então, ele vai ficar 1 segundo parado. Então, o que a gente vai precisar fazer? Simplesmente quando for para trocar para onde ele está olhando, a gente vai trocar para onde ele está olhando, mas vai fazer com que ele fique parado. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é, por exemplo, colocar a velocidade valendo 0, por exemplo. Ou
deixar aqui, ó, if ground sensor ponto grounded é verdade e vou criar aqui, ó, um float int timer. Não, tem que ser T minúsculo. Timer. Então, o que a gente vai fazer? Se esse timer for maior do que 0, ele não pode se mexer. Então, ó, bababá, e timer maior que 0. E o que a gente vai fazer? Quando ele for trocar de posição, a gente vai dizer que timer é igual a wait time. Vou fazer isso. Eu coloquei int, tá errado, é float. Então, e aqui a gente vai inicializar com timer igual a -1, só para ser menor do que 0. Então, e aqui também, ó, wait time. Só que como é que a gente vai fazer o tempo passar? Independente se tá grounded ou não, se eu iniciei o timer ou não, eu vou sempre descontar quanto tempo passou. Então aqui, ó, no update, timer menos igual time.deltaTime. O que é isso aqui? Isso aqui significa que timer vai receber o timer atual menos quanto tempo já passou entre o último frame e esse frame de agora. Então isso não é um valor fixo, vai depender da taxa do jogo. Tem como tentar forçar isso ficar fixo, mas não vou fazer isso, vou usar o ponto delta time mesmo. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se ele vai ficar parado um tempo. Então tá aqui, ó, no enemy, a gente pode até mexer aqui no wait time. Então o que é esperado, ele vai chegar no lugar, vai girar, ficar parado e depois vai para o outro. Então, na verdade, ele só pode se mexer se o timer for menor do que 0, né? Então, só quando ele acabar esse timer. E, na verdade, pode ser menor ou igual a 0. Em vez de inicializar com -1, a gente inicializa com 0. Ou seja, quando chegar exatamente no instante 0, ele para, mas se passar também, porque esse delta time foi tanto que ficou negativo o número, não tem problema. Tá bom? Então é só para filosoficamente, quando chegar em 0, se chegar em 0, parar também. Então, só que o que acontece? Ele tá sem atrito. Então, quando a gente não faz nada em relação à velocidade, olha o que acontece. Ele desliza. Então a gente aqui vai ter que forçar também ele a parar. Então como é que ele vai parar? rb.velocity igual a new vector 2 0 e a velocidade no eixo y. Beleza? Então, agora sim ele não vai ficar deslizando. Então, quando ele girar, ele vai parar. E aí, quando passar o timer, ele vai continuar a patrulha. Então, isso dá um pouquinho mais de vida ao inimigo. Ficou agora bem mais bacana, porque agora o player pode tentar, de alguma forma, passar dele. Então, do jeito que está aqui, ele não consegue, porque ele está pulando muito baixinho. Então, para isso, o pulo desse jogo ia ter que ser mais alto. Então, vamos fazer isso. Vamos botar esse player, em vez de jump
e eu não botei Serialize Field. Então, lá no player, script do player, então, onde lá a velocidade dele não dava para mexer, a gente vai botar aqui Serialize Field, tanto para velocidade quanto para o pulo. Então, velocidade horizontal e velocidade vertical. Agora a gente pode acessar dali, então dá para ajeitar para ele pular um pouquinho mais alto. Então, aqui em vez de 5, vamos botar 7. Vamos ver o que vai acontecer. Então, agora ele consegue pular por cima. Tá meio exagerado. Vamos botar 6. Com 6 já dá, fica meio no limite. Então aqui é bacana, ó, a gente ver choque elástico. Então eu vou fazer isso sem segurar. Ó. Isso aqui é a quantidade de movimento. Ó. Tá vendo? Esse tutorial aqui também fala sobre física. Beleza? Então, esse é a primeira parte do nosso tutorial. Esse vídeo aqui já está bem grande. Então, mas aqui, a partir desse esqueleto, a partir dessa casca, a partir desse passo inicial, eu tenho certeza que você é capaz de já incluir mais coisas, mas já adiantando o nosso próximo vídeo, vamos inserir aqui algumas animações para o inimigo e também vamos colocar o inimigo morrendo, beleza? Então, um grande abraço, que Deus te abençoe muito. E eu aqui vou continuar tentando passar por cima do inimigo e ainda pegar lá as abóboras, porque mudou o jeito de pular, meu Deus. Eita, ele quicou, rapaz. Que doideira. Por que ele quicou? Ih, meu Deus do céu. É rage game mesmo.